tem boas ideias, está precisando ser mais atendido pela municipalidade. A municipalidade, olha, eu não sei se preocupa quando as pessoas têm ideias, né, de aproveitá-las as ideias. Porque se você tem uma ideia, antes da sua pergunta, se você tem uma ideia, eu tenho que ouvir a sua ideia e vou lá e aperfeiçoo a sua ideia. Não quer dizer que eu tenho que botar exatamente aquilo ali em prática. Ouço algumas, o vereador Tiago me deu essa ideia, o que vocês acham? Aí você aperfeiçoa a ideia, mas as pessoas às vezes falam assim, eu quero ser o dono da ideia, então se fulano tem uma ideia, eu vou matar a ideia dele para não deixar ele crescer. Mas vamos lá, pergunta do que não quer calar, nós conversamos durante a semana sobre isso, a gente tem que fazer essa pergunta, tem que ir pro ar. O debate está forte hoje, Fabiano, eu vou aproveitar que estou tendo a oportunidade agora de falar que hoje aqui o microfone está disputado, né? Vou fazer duas, vou aproveitar e vou fazer duas, porque as duas estão relacionadas. Você falou no início que você deu uma saída e tal, recarregou a bateria, veio mais forte. Então eu digo o seguinte, pergunto o seguinte, veio mais forte para ser o candidato a prefeito do PMDB? E o PMDB, para onde vai nas eleições de 2012 em Guarapari? Vai ficar como está no governo do estado, ao lado do PSB? Ou quer dizer, ao lado de Rodrigo e Ricardo em Guarapari? Bom, quando eu falei que eu estava com as baterias recarregadas, eu estava me referindo exatamente ao que você colocou. Todo homem público, aliás, todo homem, ele tem que estar preparado para os desafios que se apresentam na sua vida. Seja ele em qual plano for. Todos nós temos dons, talentos que Deus nos deu, e nós temos que focarmos as nossas atenções para que nós possamos nos realizar na vida, independente do próximo, né? Nós temos que amar o próximo, mas temos que amar a nós mesmos. Se nós não gostarmos de nós mesmos, como é que nós vamos gostar de alguém? E eu, graças a Deus, o dom que me afere, que me foi dado pelo nosso Criador, eu acho que eu herdei do meu pai, veio no DNA da minha família, Deus colocou ali, a vida pública, estando com mandato ou não. Né? Eu já falei que eu ajudei a coordenar 5 campanhas, as 2 últimas sem ser candidato. Né? Então eu me dediquei para ajudar os meus companheiros e ajudei, me esforcei, fui para o campo de batalha de frente, não como general, como soldado para ajudar. E estou como soldado do partido desde que me filiei lá ao MDB e depois ao PMDB por convicção. Tenho 33 anos de PMDB, sem mudar de camisa, né? Com as minhas convicções, assumindo os erros também que são cometidos pelo meu partido a nível nacional. No Estado nós temos uma aliança, fizemos uma aliança a nível estadual com o PMDB, com o PSB e com o PT, para a disputa da proporcional para deputado estadual e para a federal com alguns outros partidos, e o nosso candidato a governador foi o Renato Casagrande, que por sinal eu já fiz algumas ponderações antes da eleição, que eu via como um senador que tinha, o atual senador ainda, eu via como um senador dos mais expressivos do Brasil, e um dos mais atuantes que o Espírito Santo teve, que aliás o Espírito Santo teve bons senadores. Nós tivemos senadores no passado, foram presidente do Congresso, sendo um estado pequeno, não é fácil. Então o Casagrande foi um senador bastante ético, teve uma visibilidade muito grande, e nós esperamos que ele faça um grande governo, e o PMDB certamente vai colaborar na parceria deste governo, porque o ajudou a eleger. Aliás, esse é o meu pensamento, né? Eu aprendi com meu pai a ser grato às pessoas e a corresponder às expectativas daqueles que confiam o voto ou a esperança em você. Então, você ganhou, você vai e fecha a porta para quem te ajudou? Não. Eu acho que você tem que abrir a porta, governar junto, não significa ser subserviente, mas sentar à mesa, como eu estou aqui com vocês, independente da cadeira de quem conduz, né? Emitir as opiniões, colaborar de alguma maneira para que se possa, então, a confiança que tenha sido depositada no Casagrande, que veio através de vários partidos, né? Não foi o voto só dele, foi o voto em cada partido que participou dessa junção de forças.
ele então retribuía a cada partido com as suas políticas partidárias, que acredito esses debates na composição governamental e nas políticas públicas a serem aplicadas no nosso Estado, nós acreditamos que o povo do Espírito Santo vai ficar feliz com o resultado, porque nós acreditamos que o Casagrande é um homem ético, e se falando de ética, já se responde. Quem é ético, cumpre o que trata, honra os compromissos, trata todo mundo com dignidade e principalmente tem o conceito da democracia na sua essência. Né? Democracia é dividir, tá certo? É ampliar a participação, é ouvir, é exatamente preservar os direitos da minoria, tá certo? Para que elas tenham voz. Então, nesse plano, nós acreditamos, e o meu irmão vai fazer parte desse processo do auxílio na Assembleia Legislativa, hoje votando o orçamento do Estado, é o relator do orçamento que o Casagrande vai utilizar no ano que vem. Sérgio é o presidente da Comissão de Finanças e o relator, e está lá em pleno diálogo com os representantes do Casagrande nesse sentido. Quando se forma o governo, então aí se foge a questão do governador do partido tal, né? É o governador da coligação, as forças, ninguém governa sozinho. Eu fui presidente de Câmara, então eu era o presidente da Câmara, eu não era presidente do PMDB, né? Eu governava com os vereadores. Mas eu vou reiterar a pergunta do Rui, mas para onde vai o PMDB? Sim. Então, veja bem, nós estamos muito cedo, estamos distantes da eleição. Eu falei, e aqui nos bastidores, quando nós estávamos aqui na nossa intimidade, eu cheguei um pouquinho antes, a população, eu não tenho que esconder, que eu vou fazer as consultas necessárias, em primeiro plano, ao meu partido, que eu devo a maior obrigação política, né? A minha família, o meu irmão, o deputado Sérgio Borges, meu pai Hugo Borges, no sentido político, porque eles são do PMDB, então eu tenho uma bandeira, tenho meus projetos pessoais, tenho as minhas vontades pessoais, mas não passa apenas pela vaidade. Tenho amigos, tenho forças políticas que me ajudaram a me colocar na vida pública em Guarapari, desde que nasci, cresci, né, fui criado aqui, né, eu tenho muitos amigos e tenho muita consideração. E se eu tiver que